Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de demonstrativo de resultados e indicadores de viabilidade. Bom, demonstrativo de resultados e indicadores de viabilidade faz parte da etapa do plano financeiro do plano de negócio. O que vem a ser, então, o chamado demonstrativo de resultados? Demonstrativo de resultados consiste na reunião de informações sobre todas as estimativas de faturamento e também dos custos totais, que envolve tanto os custos fixos quanto os custos variáveis, e também permite prever o resultado da empresa, verificando se ela possivelmente irá operar com lucro ou com prejuízo. O que vem a ser, na prática, o demonstrativo de resultado? Você vai fazer toda a estimativa das receitas da empresa, juntamente com as estimativas de custos e despesas, e verificar ao final se aquela atividade gerou lucro ou prejuízo. Pois bem, a composição do demonstrativo de resultado, ela consiste da receita total de vendas, dos custos variáveis totais, que corresponde o somatório dos custos com materiais diretos ou custo de mercadoria vendida, impostos sobre vendas, mais os gastos com vendas. Todas essas contas formam o custo variável total. Ou seja, fazendo a conta ou fazendo a subtração da receita total de vendas menos os custos variáveis totais, você vai chegar à chamada margem de contribuição. Esta margem de contribuição é o valor que, subtraindo ao custo fixo total da empresa, você vai chegar no resultado operacional. Este resultado pode ser tanto lucro como também o prejuízo. É importante deixar claro para vocês que, se a empresa apresentar no seu demonstrativo de resultado lucro ou prejuízo, isso é um indicativo. Mas este indicativo por si só não quer dizer muita coisa. Vamos por um caso hipotético. Podemos ter uma empresa que gere lucro de R$ 1.000 ao longo de 5 anos, R$ 1.000 por ano. É uma empresa que vem apresentando lucro periodicamente. Porém, eu posso ter uma outra realidade de uma outra empresa que apresente prejuízo em 4 anos consecutivos e lucro apenas no 5º ano. Friamente dizendo, muitos podem pensar que a empresa que gere lucro todo ano pode ser uma empresa mais produtiva, uma empresa mais eficiente, mais efetiva, mas observem, eu falei apenas sobre lucro e prejuízo, não falei sobre valores. Imagina que essa empresa que gere lucro a cada ano, um lucro de R$ 1.000 por ano, ela vai chegar no 5º ano aí gerando um lucro somado os anos de R$ 5.000. Já uma empresa que gere prejuízo de R$ 1.000 durante 4 anos, porém no 5º ano ela gere um lucro de R$ 100.000, observe a diferença. Então, o demonstrativo de resultado, ele é um indicador, mas é um indicador que não pode ser utilizado de forma individual para analisar a empresa. Existem outros indicadores muito relevantes para se considerar. Um outro indicador muito importante para se avaliar no momento que está construindo o plano financeiro do plano de negócio da empresa é o chamado ponto de equilíbrio, que corresponde aí e representa o quanto sua empresa precisa faturar para pagar todos os seus custos em determinado período. Qual é a fórmula do ponto de equilíbrio? A fórmula é o custo fixo total dividido pelo índice da margem de contribuição. Bom, como se calcula aí o chamado índice de margem de contribuição? Antes disso, antes da fórmula do índice de margem de contribuição, é importante considerar que o ponto de equilíbrio é onde se equilibra os custos mais as receitas da empresa.
Ou seja, se você tiver um ponto de equilíbrio extremamente elevado, talvez seja o caso de repensar os custos daquela empresa. Talvez diminuindo estes custos, você consegue reduzir esse chamado ponto de equilíbrio. Pois bem, vamos agora à fórmula do índice de margem de contribuição. A fórmula desse índice, ela se dá pela receita total menos o custo variável total dividido pela receita total. Vamos partir para um exemplo? Temos aí um caso hipotético, onde a receita total é de R$ 100.000, o custo variável total de R$ 70.000 e o custo fixo total de R$ 19.500. Calculando o índice de margem de contribuição, 100 mil menos 70 mil, dividido pela receita total, que são os 100 mil. Então, esse índice de margem de contribuição é igual a 0,30. Se eu pegar a fórmula do ponto de equilíbrio, eu pego o custo fixo total dividido pelo índice, que é o 0,30. O resultado que eu chego neste caso hipotético é de R$ 65.000. Ou seja, essa empresa, para pagar todos os seus custos, ela precisa gerar uma receita de R$ 65.000, para ela não ter nem lucro nem prejuízo, mas empatar o seu resultado. Isso corresponde a dizer que essa empresa precisa vender, no mínimo, o valor de R$ 65.000. Então, este é o chamado ponto de equilíbrio. Muitos casos, em muitos planos de negócio, o ponto de equilíbrio pode ser extremamente elevado em virtude da realidade a qual se quer abrir uma determinada empresa. Então, é preciso repensar. Talvez repensar a estrutura da empresa, pode-se repensar os custos, os custos fixos e também os variáveis que envolvem aquela atividade empresarial. Então, por isso, é um indicador muito relevante que, atrelado a outros indicadores, como o DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, e também os indicadores que nós vamos ver adiante, esses indicadores vão dar um direcionamento e vão facilitar o processo de decisão no momento de abrir ou não um determinado negócio. Pois bem, um outro indicador de viabilidade é o chamado indicador de lucratividade. O que é esse indicador? O que corresponde? Ele mede o lucro líquido em relação às vendas da empresa. Então, a fórmula que é dada para o indicador de lucratividade é lucro líquido dividido por receita total vezes 100. Vamos para o exemplo. Temos aí um caso hipotético, receita total de 100 mil por ano e um lucro líquido de 8 mil por ano. Se eu pegar 8 mil, que é o lucro líquido, dividido pelos 100 mil, que é a receita total, multiplicando por 100, eu tenho como resultado 8%. Ou seja, isso quer dizer que sobre os 100 mil reais de receita, sobram 8 mil na forma de lucro, depois de pagas todas as despesas e impostos, o que indica uma lucratividade de 8% ao ano para este caso hipotético de empresa. Bom, vamos para um outro indicador, o chamado indicador de rentabilidade, indicador extremamente importante para a análise de viabilidade de uma empresa. Este indicador, ele mede a atratividade dos negócios, pois ele faz a medição, ele proporciona uma medida do retorno do capital investido do sócio. Ou seja, quando se cria a empresa, tem aquele lá, o chamado capital social. Esse indicador mede a eficiência ou a atratividade deste capital. Pois bem, qual que é a fórmula da rentabilidade? A fórmula é lucro líquido dividido pelo investimento total, multiplicado por 100. Pois bem, vamos para o nosso exemplo hipotético. Nós temos aí o chamado, um exemplo no qual o lucro líquido é de 8 mil ao ano e o investimento total para o negócio é de 32 mil reais. Então, se eu dividir 8 mil por 32 e multiplicar por 100, eu tenho 25% ao ano. Este valor corresponde à rentabilidade do negócio. Então, esse indicador
significa que a cada ano o empresário recupera aí 25% do valor investido através dos lucros obtidos naquela empresa, naquele negócio. Pois bem, um outro indicador muito relevante é o chamado prazo de retorno do investimento. Sabe-se que quanto maior o prazo de retorno sobre determinado investimento, maior é o risco daquele negócio. Pois bem, então indica o tempo necessário para que o empreendedor recupere o que investiu. Como é a fórmula? A fórmula é bastante simples. Investimento total dividido pelo lucro líquido. Vamos para o nosso exemplo hipotético. Temos aqui um lucro líquido de R$ 8.000 ano e um investimento total de R$ 32.000. Então, se eu dividir 32 por 8, eu tenho que em 4 anos eu recupero o investimento daquele negócio, aquele investimento, aquele capital inicial que é de R$ 32.000. Bom, esse indicador demonstra o prazo de retorno do investimento naquela empresa. Lembre-se, quanto menor o prazo, menor o risco. Então, sempre que um negócio ele tenha um prazo muito estendido, ele amplia o risco desse negócio e, obviamente, os empreendedores vão buscar maiores taxas, melhores taxas para esse tipo de negócio que envolve mais riscos. Pois bem, é importante na construção do plano de negócio, além de analisar os indicadores que foram explicados de uma maneira conjunta, ou seja, demonstrativo de resultado, mais índice de lucratividades, prazo de retorno, índice de rentabilidade, outros elementos também precisam ser considerados num cenário que muitas vezes é trabalhado com projeções. Então, se um plano de negócio está sendo construído, a atividade empresarial ainda não foi iniciada, então, muitos dos dados são feitos por estimativas. Então, é preciso considerar alguns cenários possíveis e prováveis antes ou com a abertura deste negócio. Então, algumas possibilidades. Vamos supor que nos primeiros meses as vendas podem ser menores que o previsto. Então, a empresa está preparada, aquele planejamento suporta uma queda ou um valor de vendas inferior ao que foi projetado. Então, é preciso considerar esta hipótese. Outro elemento, o início das atividades pode ser um pouco mais demorado que o programado. Isso em virtude de diversas razões. Você pode ter um atraso na documentação do negócio, você pode ter um atraso do fornecedor com a entrega do seu estoque. Então, vários fatores podem influenciar. Será se a empresa tem caixa para manter o pagamento de alguns custos fixos, como aluguel, às vezes já tem a contratação de algum colaborador, então a empresa já ainda tem, ela consegue suportar por um período, caso haja algum tipo de atraso? Estratégias de marketing podem não surtir os efeitos esperados no curto prazo. Talvez você projete um marketing em massa para conseguir captar um número relevante de clientes, mas talvez essa estratégia de marketing não funcione. Será se você consegue suprir os custos, ou seja, trabalhar no vermelho por alguns meses? É preciso calcular. Ainda, possibilidade de reações dos concorrentes. Talvez você projete a empresa e tenha lá um preço muito competitivo, mas não planeja ou não prevê que o seu concorrente, sabendo da sua entrada no mercado, ele também abaixa o preço, tornando o preço ainda mais competitivo. Então, se houver esse tipo de reação por parte do concorrente, como vocês vão agir? Como que a empresa está preparada e estruturada para poder agir neste ambiente adverso? E ainda nós temos aí, e se passar por um período de pandemia? Observem, muitos planejadores nem mesmo imaginávamos que iríamos passar em 2020 por um período de pandemia. Será se isso não poderia ser previsto, ou pelo menos considerado dentro de um cenário no plano de negócio? Precisa considerar algumas possibilidades. Normalmente, no plano de negócio, é possível você calcular, às vezes, uma margem. Qual margem é essa? Uma margem de 20% a menos daquele
planejamento inicial, 20% a menos de receita. E analise o seu plano de negócio, como ele vai reagir, como que a empresa consegue reagir tendo uma receita 20% menor. Será se ela vai trabalhar no vermelho? Será se ela vai trabalhar em cima do ponto de equilíbrio? Ou mesmo tendo um faturamento, uma receita 20% menor, ela ainda mantém-se em lucratividade. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado.